Hugo Motta criou uma comissão especial para debater a regulamentação do trabalho por aplicativos. Depois do projeto enviado pelo Ministério do Trabalho em março de 2024 não ter prosperado. Sobre este assunto, a gente fala agora com o relator da comissão, o deputado Augusto Coutinho. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Augusto. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Gabriel. É um prazer enorme estar com vocês e todos os telespectadores da CNN. Deputado, já há um diagnóstico de quais os motivadores que nós tivemos anteriormente para o não sucesso deste projeto no começo do ano. Eu queria entender, claro, o que a gente aprendeu anteriormente que pode servir como um norteador para este grupo de trabalho, para estas novas mudanças. Bom, inicialmente o Ministério do Trabalho ele fez um grupo de trabalho que durante o ano, eu acho que o ano passado todo, discutiu muito a questão dos aplicativos. E depois chegou a enviar o primeiro projeto, que era o PL 12, que tratava apenas dos aplicativos de 4 rodas, ou seja, os aplicativos de motorista, de transporte. E deixou para um segundo momento de 2 rodas. Naquele momento que chegou à Câmara, ele chegou num momento muito politicamente muito sensível. E, na verdade, eu acho que houve, por parte do governo, talvez uma falha na comunicação e o projeto foi muito mal aceito dentro da Câmara dos Deputados. A gente teve a oportunidade de relatar essa matéria na comissão da Comissão de Serviços, Indústria e Comércio da Câmara, e a gente debateu muito sobre essa questão, a gente ouviu muitas pessoas, fez muitas audiências públicas e precisa dizer que por parte do governo a gente sempre teve uma sensibilidade muito grande, uma boa vontade em encontrar uma alternativa para que a gente tivesse um projeto para votar. Mas o fato da eleição municipal próximo, ou seja, muitas pessoas que se diziam representantes dos trabalhadores, ou dos motoristas, candidatos a vereadores nas suas cidades, o próprio clima na Câmara dos Deputados atrapalhou, não tenho dúvida, o andamento e a votação dessa matéria. Então agora, esse ano, o presidente Hugo Motta, há 2 semanas atrás, anunciou e que vai fazer a comissão especial, criar essa comissão especial, que vai tratar de todo o trabalho com aplicativo, seja de 4 rodas, entenda-se, volto a dizer, o de transporte, os motoristas, ou de 2 rodas, os entregadores, e agora também existem em muitos locais também o de transporte em 2 rodas. E a gente vai juntar isso em um projeto só, para que a gente possa discutir essa comissão, debater novamente, ou seja, ouvir todos os entes envolvidos nesse processo e que a gente possa oferecer um projeto de lei para que a gente vote ainda esse ano e a gente consiga, de fato, regulamentar o que precisa ser feito. Ou seja, uma matéria que hoje é uma terra de ninguém, ou seja, as plataformas muitas vezes fazem e tratam do jeito que quer o trabalhador. Isso não pode acontecer. O próprio trabalhador não tem nenhum agasalho social, não tem nenhuma segurança. Então a gente precisa de fato fazer isso, como muitos países aí pela Europa, pelo mundo todo tem feito. Inclusive esse tema foi um tema agora discutido, que está sendo discutido na OIT. Em Genebra, o assunto é sobre aplicativos. Então, eu acho que é o momento certo, acertou o presidente Hugo Motta e que nos colocou, por já estar efetivamente muito envolvido nessa questão, como um relator. E colocou o deputado Passarinho, Joaquim Passarinho, um deputado muito sensato, competente, sério. Foi meu companheiro, ou seja, no GT da reforma tributária, nós trabalhamos muito juntos e eu acho que é um deputado muito equilibrado para que a gente possa efetivamente fazer essa discussão e que a gente possa oferecer. Porque, Gabriel, uma preocupação muito grande que eu tenho, que eu sempre tenho dito isso na Câmara, a gente precisa legislar sobre esse assunto.
porque senão a qualquer momento a gente vai ter um tribunal superior querendo legislar por nós. E eles não foram eleitos para isso, eles não têm autoridade, ou seja, dentro da nossa Constituição para fazer. Então, na verdade, a Câmara precisa fazer essa legislação e foi isso que o presidente Hugo Mota entendeu, eu acho de uma forma acertada, para que a gente evolua essa questão e possa oferecer ao Brasil e aos trabalhadores uma coisa atualizada, uma lei atualizada e que seja efetivamente boa para todas as partes. Deputado, gostaria também de convidar a essa nossa conversa o nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Rittner. Rittner, boa tarde a você, seja bem-vindo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Obrigado ao deputado Augusto Coutinho por ter vindo aqui ao nosso estúdio em Brasília. Deputado, eu queria aproveitar e aprofundar um pouquinho dois pontos que o senhor acabou de mencionar na primeira resposta. Primeiro ponto pacífico, na visão do senhor, que o projeto de lei que o senhor vai relatar nessa comissão especial agora, ele tratará de todos os aplicativos mesmo, porque na primeira versão do Ministério do Trabalho ele abordava apenas o transporte por aplicativos, os aplicativos por 4 rodas e não os entregadores ali que movimentam também um contingente muito grande de trabalhadores. Segundo ponto que o senhor mencionou, se o Congresso não legislar, o tribunal poderá aplicar alguma interpretação. O Supremo Tribunal Federal, neste momento, tem isso em vista, para julgar se os trabalhos por aplicativo ensejam alguma vinculação trabalhista ou não. É de desejo nítido do Legislativo que o Supremo não delibere sobre isso enquanto essa matéria estiver tramitando ainda no Congresso? Sim, é óbvio, Daniel. Inclusive, não é a função de um tribunal superior estar tratando desse assunto. É um assunto relativamente novo no mundo todo, ou seja, nós temos pouco mais de 10 anos, é uma coisa que é nova, ou seja, é uma relação de trabalho diferente, é uma relação de um trabalhador autônomo, sem vínculo empregatício, e isso o próprio trabalhador quer que seja assim, ou seja, ele faz o seu horário de trabalho, ele define com quem ele vai prestar serviço. Então, na verdade, agora a gente precisa dar segurança a esse trabalhador, volto a dizer, dar uma segurança social a ele. Muitos deles já trabalham há 10 anos, por exemplo, com esses aplicativos e hoje não tem nenhuma segurança social. Então a gente precisa encontrar uma solução em que ele tenha essa segurança, que a relação dele com a plataforma seja uma relação transparente, uma relação justa, que hoje muitas vezes não é. Eu me debrucei muito sobre essa questão, principalmente quanto aos aplicativos de transporte. E é uma relação muitas vezes obscura, uma relação que não é transparente. O trabalhador não sabe muitas vezes por que é desligado de uma plataforma, ele não sabe o quanto foi tirado dele numa corrida. Então é uma coisa que é uma relação, eu diria, completamente equivocada. A gente precisa regulamentar isso, a gente precisa dar direitos, a gente precisa dar segurança também ao trabalhador e a também quem utiliza do serviço, como que somos nós. Afinal, esses aplicativos eles estão inseridos no nosso dia a dia. E é bom. A gente gosta, a gente aceita pagar por isso. E hoje já ocupa um grande número de trabalhadores no Brasil que hoje fazem, no mundo todo, que fazem, escolhem por trabalhar com aplicativos. Então a gente precisa, de fato, avançar com isso. Na sua pergunta, só finalizando, eu acho que a ideia do presidente Hugo Mota é de que a gente faça em um projeto, a gente agregue os dois tipos de aplicativos, ou seja, então a gente precisa avançar, eu acho que tem condições para isso, eu acho que a gente hoje tem alguns pontos que pegam, que a gente precisa avançar e discutir mais, mas eu estou muito otimista que se a gente faça uma discussão despolitizada, sem ser... Porque o que houve, voltando ao que Gabriel perguntou, por exemplo, no ano passado, isso foi muito politizado e de uma forma errada, porque isso não é uma questão de ser do governo ou não ser do governo.
E aí eu faço uma ampla justiça ao ministro Marinho. O ministro tem sido completamente aberto. E o que ele diz que o que o governo quer é regulamentar, é dar um agasalho a esses trabalhadores que hoje não tem nenhum. Deputado, e muitas vezes... Pois não. Não, só um ponto, desculpe, Gabriel. O projeto enviado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, previa a necessidade de sindicalização daqueles trabalhadores contemplados, né, pelos acordos ali derivados da regulamentação dos aplicativos. Depois disso, a gente teve todo o escândalo do INSS, uma confusão ali com sindicatos e associações sindicais. O senhor pretende, a princípio, manter algum tipo de exigência de que trabalhadores por aplicativos estejam sindicalizados também? Bom, isso é mais um ponto que o governo se comunicou mal e se impõe ao ministro isso injustamente. Quem diz que quem representa uma classe trabalhadora é um sindicato. Quem diz isso não é o ministro Marinho, é a Constituição do Brasil. Se a gente quiser dar a representação de uma categoria que não seja um sindicato, a gente tem de mudar a Constituição. Então não é a questão, porque às vezes quiseram dar conotação, porque o ministro tem uma história de vida sindical e que, portanto, era a ideia de fortalecer ou de fazer sindicato. Não. É a Constituição brasileira que diz isso. Qualquer trabalhador só será representado por um sindicato. Então, se a gente quiser mudar qualquer tipo dessa representação, a gente tem de mudar a Constituição. Então, eu acho que esse não é a questão do problema. Você sabe, Daniel, hoje no Brasil não tem nenhum sindicato constituído para trabalhadores autônomos de aplicativo. Não existe sindicato. Então, não se tem por que querer beneficiar A, B, C ou D, a central A, B ou C. Não tem, não existe nenhum sindicato. Então, isso foi uma interpretação que foi dada de uma forma equivocada, injusta, e eu faço ressalva isso ao ministro Marinho, porque não é essa a intenção de chegar e se fortalecer sindicato ou não. Agora, o trabalhador precisa ser representado. Ele precisa ser, porque ele precisa ter a quem vai defender a ele. Então, isso é uma questão que a gente precisa discutir, a gente precisa avaliar, a gente precisa ouvir. E eu acho que essa não é o maior problema. O maior problema que eu vejo é, na verdade, desse agasalho social. Porque até mesmo o vínculo empregatício, ou seja, que alguns querem defender que deve acontecer e que no mundo onde aconteceu não foi positivo e depois voltaram atrás dessa decisão, ou seja, porque o próprio trabalhador não quer, a gente vê uma forma de fazer esse agasalho social, essa segurança, ou seja, dele ter o seguro, dele ter a tranquilidade de enquanto está trabalhando, ele está assegurado de alguma forma pelo trabalho que está executando. Então, esse é o desafio, a gente criar um trabalhador autônomo, sem vínculo empregatício, mas que tenha agasalhos sociais, que eu acho que é fundamental que se tenha. Né? Então, a gente precisa fazer isso, precisa conversar com o governo, conversar com a economia, com a Previdência, precisa discutir os impactos de qualquer decisão que a gente vai tomar, qual vai ser, conversar com os trabalhadores, conversar com as plataformas, ouvir a todos, para que a gente consiga construir um projeto que seja razoável, que a gente avance. Porque eu digo hoje, muitas vezes, por exemplo, as plataformas, elas precisam também, no meu entender, se responsabilizar, por exemplo, do que ela está nos oferecendo. Então, se eu peço, por exemplo, um motorista para que transporte um filho meu ou a mim mesmo ao sair de uma festa, eu preciso saber de que aquele motorista que está vindo me apanhar, ele tem a segurança de que é uma pessoa que foi já o seu passado, a sua vida foi efetivamente avaliada e ele tem bons antecedentes. Da mesma forma, eu preciso também fazer com que o motorista tem a segurança, que hoje ele não tem. Ele pode muito bem ser chamado a uma corrida por um fake que vai assaltá-lo e matá-lo.
Então a gente precisa pensar nessas seguranças, precisa pensar nessa relação do aplicativo com o trabalhador, que eu digo que muitas vezes é injusta, o trabalhador não tem nenhuma segurança do ponto de vista de se ele é desligado, por que ele foi desligado, ele ter... Pois não. Eu queria tirar uma dúvida. A gente tinha uma especificação no projeto anterior, aquele que comentávamos no ano passado não ter tido sucesso, sobre a remuneração e sobre os auxílios que as empresas de transporte especificamente teriam de pagar, por exemplo, para auxílio no carro, nos pagamentos, por exemplo, de gasolina e também de seguros. Pela junção agora dos aplicativos de entrega, o quão específica deve ser essa regulamentação para a remuneração destes trabalhadores, por favor? Gabriel, são tratamentos diferentes. Por exemplo, o que eu pude estudar um pouco até agora é que os aplicativos de entregas, eles repassam o que é cobrado ao consumidor, ele repassa integralmente à pessoa que fez a entrega. É diferente do que você paga num aplicativo de transporte e que é deduzido um percentual que a gente não sabe quanto é, o motorista não sabe quanto é, não sabe por que foi e, na verdade, a ele é subtraído. Mas quando o Ministério mandou o PL 12, eles fizeram um estudo, e eu acho que foi muito bom esse estudo, e o projeto PL 12, eu volto a dizer, tem pontos muito importantes e pontos bons. E ele fez o seguinte, ele pegou do que era uma corrida, ou seja, do valor de uma corrida, tirando o percentual de intermediação da plataforma, ele considera dos 100% que é pago, que 25% desse valor é referente à mão de obra do trabalhador. É o que o motorista está ganhando pelo trabalho dele. E 75% desse valor que ele percebe é referente ao carro, ao combustível, à manutenção, ao pneu, ao celular, enfim, a todo tudo em volta da prestação do serviço. E baseado nisso é que ele entrava para a contribuição previdenciária. Esse é um assunto ainda muito sensível que a gente vai precisar discutir. Eu apresentei no meu relatório anterior, eu apresentei um formato que, no meu entender, era um formato muito bom para o trabalhador. Em alguns momentos foi mal recebido. Eu não tenho nenhuma vaidade, eu acho que o que a gente puder ter de contribuição que venha a melhorar isso, o que eu acho que a gente precisa é avançar nessa questão. É avançar para que a gente... Porque é lamentável a gente ouvir, como eu ouvi na discussão do PL 12, deputados da oposição dizer que não precisa regulamentar, que isso é um assunto que o governo quer apenas fazer para tirar dinheiro do trabalhador. Isso é uma grande mentira. O trabalhador precisa ter uma regulamentação para ele ter a segurança do seu trabalho, ele precisa ter a segurança da relação que ele vai ter com a plataforma. Isso precisa ser feito urgentemente. E vou dizer, as plataformas querem que faça isso, porque a qualquer momento a gente vive uma insegurança jurídica enorme. Perfeito. Deputado Augusto Coutinho, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Agradeço por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui conversar conosco sobre este projeto, sobre o trabalho agora do grupo de trabalho em cima dessa regulamentação do transporte de entregas por aplicativos. Uma ótima tarde, bom trabalho a você. Um abraço, Gabriel, um abraço, Daniel. Muito obrigado.